Vamos falar aí sobre o tema 5, aprendizagem de máquina ou machine learning, né? Um pouco mais baixo nível aí, né? Falar sobre como fazer isso no fim das contas, né? Como implementar os tais algoritmos de machine learning, que a gente já discutiu um pouco sobre o que eles são. Dentro do curso livre, eu, o professor César Tacla e o professor Gustavo Lugo, né? Estamos aí ofertando para vocês esses conteúdos. Começando aqui pelo regressão linear, esse primeiro conjunto de slides aqui, ele começa com o que é aprendizado de máquina, né? E a ideia é explicar esse conceito utilizando o algoritmo de regressão linear como a base, né? Esse conjunto de slides eu fiz depois que eu percebi que os conceitos eles ficam muito vagos a primeira vez que você tem um contato com eles. Né? A pessoa que nunca viu um algoritmo de aprendizado de máquina acha que é uma coisa fantástica, maravilhosa, que aprende de uma forma que eu não sei exatamente como. Então, mostrando os algoritmos, a gente deixa um pouco mais claro para as pessoas que são algoritmos. São ifs e elses, são whiles e repeats, né? Que fazem algumas coisas bem definidas, mas que esse nome, aprendizado de máquina, aprendizagem de máquina, ele é um nome meio glamuroso para algumas técnicas bastante simples, né? Então, eu trouxe aqui um problema bem prático. Eu fiz aí uma pesquisa de preço de residências para compra aqui na região que eu moro, que é o Pilarzinho. Então, eu fui lá na imobiliária, peguei vários exemplos de casas à venda, né? E fiz uma tabela contendo a metragem quadrada da casa e o preço em milhares de reais. Isso aqui está defasado já tem alguns anos aí, né? Mas só para a gente ter uma noção, eu criei essa tabela, certo? Então, eu tenho aqui casas desde 40 metros quadrados até 240 metros quadrados, variando aí de 110 mil até 700 mil reais. E daí, com essa tabela, eu comecei um processo, né? Puxa, será que eu consigo fazer um software que me estime o custo de uma casa na região do Pilarzinho, dado a metragem quadrada dela? Então, eu peguei essa tabela aqui e plotei ela num gráfico. Então, tem o tamanho em metro quadrado e aqui tem o preço da casa. Beleza? Em milhares de reais. Esse gráfico está um pouquinho desordenado, né? Porque não está aqui numa escala boa, então eu reorganizei ele para que a escala do tamanho em metro quadrado ficasse aqui linear, né? Então, cada quadradinho aqui é 10 metros quadrados. Tem alguns aqui que eu não tenho exemplos, né? Só tenho o primeiro exemplo, 40 metros quadrados, o último exemplo aqui em 240. Por simplicidade, eu fiz um ajuste da curva aqui, né? Eu fiz um ajuste dizendo que uma casa de 0 metros quadrados teria um custo de R$0. Então, botei um ponto aqui só para que não tenha que preocupar aí com esse ponto extremo. Ok? E agora, eu vou apresentar para vocês o algoritmo de regressão linear. Como é que funciona um algoritmo que me permita estimar um valor de uma casa na minha região, dado a metragem quadrada dela? Ele é um algoritmo de aprendizado de máquina. Ao final da sua execução, ele vai me fornecer um modelo. Esse modelo aqui, no caso, ele é um modelo do tipo AX mais X0, sendo que o X1 aqui é o tamanho em metros quadrados, e esse Y aqui vai ser o meu custo em milhares de reais. Tá? Então, ele é uma equação, né? É uma equação aqui de primeiro grau, né? Como a gente fez o x0 vale zero, né? Quer dizer que ele passa pelo ponto zero aqui. Então, basicamente, o que eu tenho que achar? Eu tenho que achar o valor da constante A, que multiplicado pela metragem quadrado vai me dar o custo de compra da casa. Observe, eu tenho dados de entrada e eu tenho uma equação, que é o meu resultado, né? Então, se eu descobrir qual é o A mais adequado, que vai se ajustar a esses dados aqui, eu tenho o meu modelo. E esse modelo é o meu preditor, o meu regressor linear. Então, observem, esse meu modelo é um número. Vejam a simplicidade. Então, se eu conseguir fazer um algoritmo que ajuste essa reta para passar por esses pontos, de uma forma que ela fique mais ou menos adequada, eu tenho aqui o meu primeiro algoritmo de regressão linear, meu primeiro algoritmo de aprendizagem de máquina. Então, como é que funciona esse algoritmo? Chuto um valor inicial para essa constante A e avalio se essa constante A foi boa, né? Então, aqui no primeiro caso, eu chutei o valor A igual a 1. Então, com A igual a 1, deu essa reta aqui de baixo. Essa reta é um bom ajuste para esses pontos? Não está aparecendo, né? Como que eu calculo o erro dessa reta em relação a esses pontos? Eu pego para cada ponto aqui. Então, aqui eu tenho uma casa de 40 metros quadrados que está lá 110 mil reais. Se fosse usar essa reta, ele me diria que vai dar 50 mil reais, 40 mil reais, né? Que é o A igual a 1. Então, deu um erro aqui, certo?
Aí aqui nesse outro ponto deu outro erro, outro erro, outro erro, eu faço o cálculo de todos esses erros, aqui somo eles e digo, o erro desse modelo é tal. Aí eu fiz um outro chute aqui, 5, né? Já que 1 era pouco, eu chutei um valor alto, 5, para ver se era bom. Também deu um monte de erro. O erro deu para o outro lado, né? Mas ainda assim, se o erro é negativo ou positivo, tem um jeito fácil de resolver isso, é pegar o erro quadrático, né? Então faço o somatório do erro quadrático, é esse erro aqui elevado ao quadrado. Se ele é positivo ou negativo, não interessa, né? Elevado ao quadrado, mas essa reta também não ficou boa, né? Talvez esteja até pior do que a outra. E daí eu vou, através de um algoritmo de aproximações sucessivas, fazendo ajustes aí. Observem, aqui já ficou bem melhor, né? Ó, tem um aqui que deu quase nenhum erro, esse aqui também deu quase nenhum erro, esse aqui também deu pequenininho erro, outros deu um pouquinho maior para cima ou para baixo. Mas como é quadrático, eu acabo vendo que o erro desse aqui, dessa curva com A igual a 3, está bem melhor do que as outras duas. Conclusão que eu chego após aplicar o algoritmo de regressão linear é que um valor de A de 2,92 é o modelo que melhor se adequa aos dados. Acreditem ou não, um algoritmo que acha esse A, para mim, de forma automática, é um algoritmo de aprendizagem de máquina. Por quê? Porque ele pegou dados que vieram de uma tabela, pode vir do banco de dados, ou de qualquer lugar, né, da internet, e ele, sendo executado e me achando esse modelo, né, modelo de predição, ele trouxe para mim uma informação. Então, agora, se eu tiver uma casa de 120 metros quadrados, tá vendo aqui, ó? Ele vai poder me dizer, essa casa vai custar lá em torno de 350 mil reais dentro aí desse teu modelo. A previsão do modelo para essa casa de 120 metros quadrados é 350 mil reais. 2,92 vezes os 120, né, multiplicado por 1.000, dá o valor em milhares de reais. Então, observem, o algoritmo de machine learning, regressão linear, é um nome extremamente pomposo e complexo, né, para uma coisa extremamente simples. Né? Algoritmo que vocês viram lá em cálculo numérico, ou se não viram, vão ver agora, e é extremamente ridículo. Como que eu acho esse 2,92, professor? Você vai chutando valores para cima e para baixo até a hora que você acha o que se adequa melhor. Né? Então, vou falar isso de uma forma um pouquinho mais formal, né? Mas é basicamente isso. Você chuta um valor inicial e daí vê o valor do erro. Aí, altera esse valor e vê se o erro diminui ou aumenta. Se o erro aumentou, você está indo para o lado errado. Se o erro diminuiu, você está indo para o lado certo. Dá mais um passo na mesma direção e assim por diante. Então, formalizando aqui esse algoritmo de regressão linear, né? Basicamente, eu tenho que minimizar, eu tenho que encontrar o mínimo de uma superfície de erro JA. Então, o que é uma superfície de erro JA nesse caso aqui? É uma equação, né, um gráfico, que é calculado a partir dos todos os valores possíveis daquele A. O A é o quê? O A é esse parâmetro dessa equação. Então, x1 é o valor de entrada, A é o multiplicador e y é o valor de saída. Então, para cada valor de A, observem aqui, eu faço aquela equação lá, né, a tal da superfície de erro, é um estudo sobre os valores de A com relação a esses dados aqui. Então, eu plotei lá no Excel, para o valor de A igual a 1, eu peguei todos os erros, o somatório dos erros quadráticos lá, e deu esse valor. Eu plotei aqui. Aí para 1,25 deu esse valor, para 1,5, para 75, etc e tal, até o 5. Tá vendo que tem um mínimo aqui no meio do caminho, aqui por volta de 3. Então essa função aqui, que é a que eu tenho que minimizar, ela é obtida a partir da análise dos dados. Então o que eu tenho que fazer? Para cada valor de A, eu faço lá o somatório de todos os erros e acho o valor do somatório dos erros quadráticos e ploto aqui no meu gráfico. Então, no caso aqui, a minha superfície de erro J de A, ela é uma equação bidimensional aqui, né? Uma quadrática, digamos assim, certo? E agora eu tenho que achar o valor mínimo dessa equação. E daí você pode aplicar qualquer algoritmo, o mais simples que tem, né? Para achar o mínimo aqui é você chutar para um lado, para o outro, né? Eu já vou falar desse algoritmo, né? Então está aqui o zoom da equação, né? 2,85, 2,95, 3. Eu poderia calcular por 2,91, 92, 93, 94, né? Porque eu tenho lá os dados de entrada e para cada um deles eu só aplico a equação e calculo o erro.
né? Então, aqui no caso, eu tenho, na minha tabela, são 10 valores, eu acho, né? 12, 13. Para cada um desses valores, eu aplico aquele A, que está na equação aqui, né? Essa equação, A vezes o x1 é a entrada, e obtenho o y. Aí o que acontece é que tem um erro para cada ponto, né? Eu calculo esse erro elevado ao quadrado, faço a média e ploto lá naquela superfície de erro. Faço para todos esses pontos aqui só para ter uma visão gráfica, né? Mas na verdade não precisaria nem fazer o gráfico. Como é que funciona esse algoritmo, na verdade? O mais simples deles, para encontrar o mínimo de uma função. Chuta um valor inicial, é o passo 1. Para esse valor inicial, você calcula o valor aqui da função, que é o somatório lá dos erros quadráticos, né? A média dos erros quadráticos. Aí eu calculo a derivada dessa função nesse ponto. Então, um jeito simples de calcular a derivada é aquele que eu falei. Eu faço um pequeno passinho para cá, calculo o erro, faço um pequeno passinho para lá, calculo o erro, e vejo para que lado que ele está diminuindo. Então, se está diminuindo para cá, o próximo passo eu vou fazer para cá, obviamente, para o lado que está diminuindo. Aí eu dou um passo na direção certa. Então, o parâmetro desse algoritmo é qual é o tamanho do passo, né? Então, eu sei que está diminuindo para cá, eu dou um passinho aqui e repito os passos anteriores até a hora em que indo para a direita e para a esquerda, né, para qualquer lado que eu vá, eu piore. Aí o que aconteceu? Eu cheguei no mínimo, tá bom? Então, como é que eu sei que eu estou no mínimo? É o ponto aqui em que a derivada é 0, né? Mas se eu for para a direita eu vou piorar, eu vou subir, se for para a esquerda eu vou subir, eu cheguei no ponto de mínimo. Observe, eu fiz um caso ali unidimensional, né? Que eu só tenho uma variável, mas eu posso trabalhar com mais dimensões, né? Então, se eu colocar o x0 não passando pelo 0, 0, né? A minha equação aqui, daí ela vai ter duas variáveis. Ela vai ter o x0 e o a. Né? Que o x0 é onde que corta aqui no eixo y, certo? Pode cortar para cima, pode cortar para baixo, né? E daí eu vou fazer um outro ajuste. Daí eu vou ter duas equações, né? Então essa minha superfície de erro, ela vai ser realmente uma superfície. Então eu vou ter o x0 e o a, e daí eu vou ver qual que é o ponto, né, que minimiza o erro, a superfície de erro, certo? Mas funciona exatamente igual. O algoritmo funciona igual, eu calculo lá a derivada, vejo para que lado, né, mexendo nos dois parâmetros, ele vai diminuindo, e dou um passinho e vou em direção ao mínimo, e a hora que indo para qualquer lado ele vai piorando, eu cheguei no mínimo. Ok? Então, essa superfície de erro tridimensional, se eu tenho dois parâmetros, eu vejo ela como uma plotagem 3D. E se eu tenho três parâmetros, é uma plotagem 4D. Já não se torna tão fácil de você visualizar isso. Na verdade, se torna quase impossível visualizar. Mas, para o algoritmo, não dá muita diferença. Ele dá uma chacoalhadinha para lá e para cá, e vê para que lado está diminuindo, que é calcular a derivada, né? E vai em direção que a curva está diminuindo. Tá ok, pessoal? Obviamente, tem alguns problemas aí, porque nem sempre as superfícies de erro elas são lineares e bonitinhas, né? Com um zero, né? Com um mínimo claramente definido. Mas o algoritmo é esse. Então, observe. Eu apresentei para vocês o algoritmo de aprendizagem de máquina. A entrada dele é o quê? Uma tabela de valores. E qual é a saída? É um modelo que serve para fazer previsões do futuro. Previsões de dados que não estão lá na minha tabela. Ok, pessoal? Isso aqui é extremamente importante para o restante aí da compreensão dos algoritmos. Então, a hora que eu faço esse ajuste dessa curva, com o valor A, 2,92 e o x00, eu estou dizendo que esse aqui é o meu modelo, que essa equação, ela representa da melhor forma possível esses dados que você passou para ela. Né? É um modelo muito simples, linear, né? É uma equação de reta. Né? Eu digo assim, só posso trabalhar com equação de reta, professor? Não, vou trabalhar com equações, né, diferentes, a gente vai ver outros exemplos aí mais para frente, né? Mas o modelo mais simples de aprendizado de máquina é esse aqui. A primeira sequência de slides acaba aqui, né? E ela apresentou o algoritmo de regressão linear para vocês.